Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, pessoal. Tudo certinho com vocês? Bom, para quem acabou de cair de paraquedas aqui no meu canal, prazer. Meu nome é Clau e no meu canal aqui você vai encontrar tutoriais de pintura, de desenho, um pouquinho de vlog e por aí vai. Então, para o vídeo de hoje, eu resolvi trazer os primeiros passos para quem nunca mexeu com Procreate. Para quem tem acompanhado meu canal há mais tempo, né? Vocês sabem que eu não estou há muito tempo com o iPad, não tem nem um ano ainda, né? Inclusive, comecei a mexer com Procreate justamente nesse ano, que foi em março. E tudo que eu estou aprendendo, eu estou trazendo aqui para o canal para compartilhar com vocês, né? E uma das coisas que eu sofri um pouquinho no início, né? Foi justamente o início, né? Como começar a mexer, os primeiros comandos do Procreate. Para quem já tem uma noção de Photoshop, por exemplo, que é justamente o meu caso, né? Eu ainda assim eu senti um pouco de dificuldade porque alguns comandos são diferentes. Então por isso eu achei que seria interessante, né, trazer para vocês. Bom, então se você é novo no Procreate, né, para quem ainda não conhece, o Procreate é um programa de desenho que vocês também conseguem fazer animações, inclusive já tem um vídeo aqui no canal de como fazer um GIF animado, né? Vou deixar o link em algum lugar desta tela, como diz a Rita. Mas quando você abre o programa, a primeira coisa que vocês vão ver vai ser a galeria de imagens. Aqui eu já tenho alguns testes, eu tenho bastante rabisco aleatório, tá, gente? Mas basicamente, o que vocês vão fazer? Para criar o primeiro documento, né, ou Canva, né, no inglês seria Canva, que na verdade seria tela, mas não tela de computador, então no caso seria tela de pintura, enfim, não é aula de inglês, né, mas vamos lá. Mas para criar o primeiro documento, vocês vão nesse maisinho aqui, deixa eu até aproximar aqui para vocês, ó. Tem um maisinho aqui no canto da tela. Então aqui, como vocês podem ver, eu já tenho vários modelos já salvos, né? Então vocês podem tanto usar um modelo padrão, no caso quadrado, para quem quer postar no Instagram, ou sei lá, uma A4, ou para, no caso aqui, ó, arquivo do YouTube, né? Que é 1920 por 1080 pixels. Ou vocês também podem criar um novo Canva, né? Uma nova tela. Bom, então aqui, gente, depois que vocês abrirem na parte da tela personalizada, né? A gente vai cair nesse menu aqui e a gente vai fazer um pequeno tour por ele. Então aqui, nessa primeira parte, a gente tem o tamanho de largura e altura que vocês podem mudar. Vocês estão vendo que aqui, ó, o meu cursor ele tá piscando, né? Então vocês podem digitar o tamanho que vocês quiserem. Uma das coisas que eu recomendo para vocês é não fazerem abaixo de 1000 pixels, no caso, para que a imagem ela não fique pixelada depois no final da pintura. Claro, fica a critério de vocês, né? Mas só uma diquinha. Aqui a gente tem a parte do DPI, que é dots per inch, e aqui basicamente a resolução, né, a qualidade da imagem que vocês vão ter. Então aqui a gente tem 300 dpi, que é uma qualidade bem boa, e aqui a gente tem o número máximo de camadas que vocês vão conseguir fazer com este tamanho de tela. À medida que vocês forem aumentando, digamos, sei lá, 3000 pixels, por exemplo, a quantidade de camadas ela vai diminuindo. Então lembrem disso, se vocês estiverem planejando fazer, por exemplo, um GIF animado que vai precisar de um maior número de camadas, fiquem atentos ao tamanho da tela de vocês, tá, gente? Bom, outra coisa importante, né, até para não se perder muito na biblioteca depois, aqui a gente tem tela sem título. Se vocês clicarem aqui em cima, ó, vocês conseguem dar um nome para essa tela. Então, por exemplo, tutorial iniciante. Pronto, já tem o nome. Então aqui do lado a gente tem o perfil de cores, aqui a gente tem os ajustes de time-lapse, para quem não sabe, né, para quem está iniciando, né, quando vocês estiverem fazendo uma pintura, o próprio Procreate, ele grava todo o processo de pintura de vocês, né, eu não tenho aqui para mostrar, mas, enfim, eu já postei algumas dessas pinturas no meu canal, então é só dar uma buscada lá. Então, por exemplo, aqui vocês conseguem programar, de novo, o tamanho da tela, né, aqui no caso eu tenho 1920 por 1080, que seria o tamanho básico do YouTube, por exemplo, né, para 2K e para 4K. Aqui tem a qualidade baixa e a qualidade boa. A qualidade boa já é um tamanho legal que não vai ficar tão pesado. Eu não cheguei a testar esse aqui, tá, gente? Mas eu imagino que vai ficar mais pesado, ou seja, mais difícil de exportar, dependendo do computador que vocês estiverem trabalhando, enfim. Aí aqui a gente tem a propriedade de tela, né? E aqui a parte da cor de plano de fundo. Aqui no caso está selecionado para o branco. Se vocês quiserem, vocês conseguem trocar essa cor de plano de fundo. Ah, e outra coisa, antes que eu me esqueça, vocês também podem ocultar a cor de plano de fundo, no caso se vocês estiverem fazendo um arquivo PNG que precisa de uma transparência. Mas assim, gente, esse caminho aqui não é obrigatório. Vocês podem também ocultar a cor do plano de fundo de outras maneiras, que eu acho que são até mais simples. Pronto, daí agora, né, é só apertar em criar.
E pronto. Antes da gente começar, eu vou voltar aqui para a galeria, gente, porque eu sei que tem provavelmente vocês vão ter algumas dúvidas sobre como lidar, né, com esses trabalhos. Então, por exemplo, se eu quiser apagar essa tela que eu fiz, para não ficar muito acumulado, né, o que eu vou fazer? Nesse caso, vocês vão clicar em selecionar, e aí clica na bolinha, e aqui aparece, né, um outro menu, que seria pré-visualizar, compartilhar, duplicar ou apagar. Então, se vocês quiserem tirar ou até mesmo duplicar, né, vocês podem escolher qualquer um desses. Nesse caso, eu vou apertar em duplicar. Ó, aí agora eu tenho 2 vezes o mesmo documento, porque digamos que vocês já fizeram uma ilustração aqui, estão querendo guardar ela, né, para não estragar, e daí quer tentar com uma outra, fazer outras coisas nessa mesma ilustração. Então, vocês podem guardar a original e usar essa outra para, enfim, testar várias outras coisas sem medo de errar. Tá, daí agora eu vou fechar aqui, né? Digamos que tem muito arquivo solto aqui na minha galeria, então as coisas começam a ficar meio bagunçadas, né? Então uma coisa que vocês podem fazer é o seguinte: segura numa imagem, arrasta ela para cima de outra e solta. E aqui o que acontece? Agora vocês têm uma pasta, que no caso aqui se chama de pilha. Outra coisa é que é o seguinte, né? Vocês podem pegar aqui a tela que vocês criaram e fazer isso aqui, ó, deslizar para a esquerda. E aí vocês vão ter compartilhar, duplicar ou apagar, que é um atalho, né, daquele outro processo que a gente viu de selecionar. Outra forma, né, que vocês podem fazer é, de novo, clicar em selecionar, e aí vocês podem selecionar os arquivos que vocês querem juntar e clicar aqui, ó, gente, em pilha, que aí vai gerar uma nova pastinha. Bom, outra coisa que é legal de vocês já pensarem em fazer é o seguinte: vocês vão dar um nome para a tela que vocês criaram, né? O que vocês podem fazer? Vocês vão clicar aqui em cima onde está escrito ilustração sem título e digitar, né? Então, digamos que esse vai ser primeiros passos, né? Então, vou botar passos Procreate e dar um OK. Aí esse aqui já está nomeado, ó, passos Procreate. Outra coisa que vocês também conseguem fazer é mudar o posicionamento, né, dessas pastas ou dos arquivos. Então, é o mesmo esquema que a gente fez quando a gente jogou na pilha, só que a diferença é que vocês não vão colocar em cima de outro documento, né? Vocês vão colocar, tipo assim, vocês podem segurar aqui, ó, arrastar e posicionar aqui no meio, ó, daí ele já trocou de lugar. Ou quero voltar lá para cima, segura, arrasta, vai aqui para cima, pronto. Mas eu quero aqui no segundo, segura. Pronto, agora tá aqui em segundo lugar. Beleza, gente? Bom, então agora vamos direto para o nosso arquivo que a gente criou, Passos Procreate. Tá, agora a gente tem esse arquivo aberto, então vamos começar pelo básico, né? Começar do começo. Então aqui em cima, gente, a gente tem, ó, esse menu. O primeiro aqui, o que que é? São os brushes. Quando vocês compram o Procreate, ele já vem com uma série de pincéis já inclusos, né? Então vocês não necessariamente precisam já chegar comprando pincéis, a não ser que vocês realmente queiram, né? Eu até baixei alguns, mas até agora, inclusive, eu nem cheguei a usar, que foram esses de plantas aqui, né? De folhas já prontas, né? Uma coisa que eu recomendo para vocês, ó, cada um desses nomezinhos aqui, eles têm uma lista de pincéis juntos. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o Peppermint, o Lápis Técnico, o Procreate Pencil, o 6B, esse aqui é legal para fazer sketch, né? Pastel a óleo, enfim, ó, aí tem o de tinta, caneta técnica, desenho, tem vários tipos, né? Pintura. E aí o que eu recomendo para vocês é para vocês irem testando cada um deles, né? Mas para vocês entenderem como que funciona, né? Ó, vou pegar esse aqui de carvão. Ó, pegar um retrô. Ó, esse aqui de florzinha. Ó, a gente tem também essa parte aqui que é um dedinho, que é o smudge, que ele serve para borrar. Ele também tem outros pincéis que vocês podem usar dependendo do que vocês querem em cada pintura. Então, por exemplo, aqui eu tenho o pincel seco selecionado, né? Então, se eu fizer o smudge, ó, ele vai borrar com o formato de um pincel seco. Ou se eu quiser um borrão mais opaco, eu posso vir continuar aqui na parte da pintura e vou nesse aqui, ó, pincel redondo. Toda vez que selecionar, ele vai ficar azul, tá, gente? Então, se eu quiser borrar com pincel redondo, eu faço isso aqui, ó. Ó a diferença. É bem diferente desse outro, né? Então, cada um vai dar um efeito diferente. Mesma coisa acontece com essa parte aqui da borracha. Ó, a borracha também tem vários pincéis. Se eu quiser apagar com pincel seco, a borracha não vai apagar tão bem. Ó, tá vendo?
ela deixa ainda o resquício. Agora, se eu escolher esse pincel redondo para apagar, ela vai apagar basicamente tudo. Ó a diferença. Então, vão explorando esses pincéis antes de começarem a fazer as pinturas, os desenhos de vocês. Essa é a minha primeira recomendação. Bom, gente, aí, aqui do lado da borracha, a gente tem a parte dos layers, né? O que são os layers, né? Para quem já assistiu meu primeiro vídeo, que também vou deixar como recomendação para vocês, né? Daquele que eu mostrei como criar um cartoon de você mesmo. Eu tava mostrando para vocês que os layers, eles funcionam como se fosse uma camada de bolo, né? Então, vocês vão ter uma primeira camada base, né, que seria essa daqui, o background, né, o plano de fundo, e aí vocês vão ter uma segunda camada, que no caso aqui tem esse rabisco verde. Então, digamos que eu coloque a cor preta agora, e aí eu vou criar mais um layer. Então, para criar mais um layer, eu vou aqui nesse maisinho. Então, cliquei no mais, tenho mais um outro layer. Daí aqui eu vou usar esse pincel de bolinha e fazer umas coisas aleatórias. Opa, ficou gigante, deixa eu voltar aqui. Fazer umas coisas bem aleatórias, só para vocês entenderem como é que funciona. Se eu clicar nesse layer aqui e quiser apagar, eu não vou conseguir apagar as bolinhas que eu fiz. Porque olha só, ó, tá vendo? Eu tô passando por cima das bolinhas, mas não apaga. Por que isso acontece? Porque, gente, olha só, esse layer da bolinha, ele tá por cima do borrão verde e tá selecionado a camada do borrão verde, né? Então, se eu selecionar a camada de cima, que é justamente a camada das bolinhas, e eu vier de novo com a borracha, ó, daí ele apaga. Então, por isso que às vezes até quando vocês estiverem fazendo ilustrações e pintura, né, é legal deixar o line art em uma camada, a pintura em outra camada, né? Sempre tentar separar, porque assim fica mais fácil de modificar à medida que vocês estiverem desenhando. Antes que eu me esqueça, gente, aqui do lado, voltando aqui para os brushes, né? Aqui do lado a gente tem também esses dois sidebars, né? Eu não sei como que se chama isso daqui. Mas o que acontece? Aqui, digamos, eu tô com o pincel do disco, né? Vocês viram que quando eu comecei com ele muito grandão, né? Então agora eu vou reduzir. Então aqui eu consigo diminuir o tamanho e aumentar o tamanho. Então aqui, digamos, está em 5%, tá desse tamanho. Se eu quiser maior, eu só deslizo para cima, ó. Aí ele fica grandão. Aqui embaixo eu tenho a parte da opacidade. Então eu posso diminuir, botar para 40. Ó, aí fica bem clarinho. Se eu quiser deixar a opacidade máxima 100%, que é o que já tava, daí fica assim, né? Bem forte. Se vocês clicarem nesse quadradinho aqui do meio, é justamente a parte para selecionar a cor. Então se vocês quiserem pegar essa cor verde mais clara, que já não tá mais, ó, agora tá essa cor aqui, vocês estão vendo, né? Mas se eu quiser pegar esse verdinho mais claro, eu posso clicar aqui, ó, aí aparece esse disquinho, daí eu vou deslizar com ele até chegar nessa cor aqui, ó. Daí ele pegou, soltei, aí mudou a cor aqui em cima. Forma mais fácil de fazer isso é simplesmente ir com o dedo também, né, gente? Vocês podem só colocar o dedo, segurar, que aí vai aparecer, digamos que é o conta-gotas, né? Então vou aqui pro lado, ó, quero a cor mais escura de novo, soltei, mudou a cor. Claro, eu acho mais fácil ir direto com o dedo, né? Mas só para vocês saberem para que serve esse quadradinho aqui do lado. Porque eu também no início eu ficava olhando, tá, mas para que serve, né? Tem vários caminhos aqui, vários segredinhos que vocês vão descobrindo à medida que vocês forem usando, né? Bom, gente, agora indo para esse menu daqui do lado, a gente tem essa ferramenta, que se eu não me engano o nome são ações, Bom, então aqui nessa primeira parte a gente tem esse botão adicionar. Quando vocês clicarem aqui, vocês podem inserir um arquivo, né, que vocês podem escolher de qualquer lugar, ou vocês podem inserir uma foto, vocês podem tirar uma foto, adicionar texto, cortar, copiar ou copiar a tela. Aí aqui do lado a gente vai em tela. Então aqui nessa primeira parte a gente consegue cortar ou redimensionar a tela, né, o canvas. Aqui, essa aqui é a parte que eu acho bem interessante, que é a parte de assistência de animação. Então para quem assistiu o meu vídeo de como criar um GIF animado, a gente usou esse botão de assistência de animação, que é justamente como que a gente faz para criar animação, porque aí vocês vão ver todos os quadros que vocês forem criando, no caso são layers, né, todos os layers que vocês forem criando, e aí quando vocês clicarem em reproduzir, vocês conseguem ver a movimentação desses layers. Aqui não vai
vai ter muita coisa, vocês só vão ver esse pisca-pisca, porque, né, a gente não tá criando uma animação, mas só para vocês entenderem sobre o que eu tô falando. Se ainda tá confuso, vai lá no meu vídeo, vou deixar o card aqui em cima, que aí vocês vão ver do que eu tô dizendo exatamente e já vão aprender a fazer um GIF. Mas enfim, continuando aqui, gente, a gente tem assistência de página, guia de desenho, esse aqui também é interessante, ó. Esse aqui ele serve justamente para servir de referência quando vocês estiverem criando imagens que precisa de uma referência para o tamanho, por exemplo, da altura, largura, enfim, né? Aí aqui tem a parte de referência, esse aqui também eu acho bem legal, que vocês clicam numa referência, ó, vocês conseguem inserir uma imagem para usar como referência, no caso estiverem fazendo um desenho de uma pessoa, eu quero a foto daquela pessoa, aí importa a imagem da pessoa aqui, e aí vocês podem colocar no cantinho, vocês conseguem diminuir um pouquinho o tamanho da tela e ir trabalhando enquanto vocês têm a referência de vocês. Aí vocês conseguem virar horizontal, né, ou vertical, e aqui a gente tem informações da tela, né, que no caso a gente não vai trabalhar com isso agora. Próxima parte que a gente tem aqui no menu é compartilhar, né, que vai ser justamente onde que vocês vão compartilhar e a forma, né, o formato que vocês vão compartilhar o arquivo de vocês, né? Então pode ser tanto no formato de Photoshop, PDF, JPEG, PNG especialmente para quem quer trabalhar com transparência, né? Aí aqui embaixo a gente tem para compartilhar camadas, né, que é aquela parte de animação. Então, por exemplo, GIF animado, PNG animado, MP4 animado, então vocês podem brincar bastante. Aqui na próxima a gente tem o time-lapse do vídeo, né? Que à medida que vocês forem desenhando, ele vai gravando o passo a passo de vocês. E aí vocês conseguem ver. No meu caso aqui, a gravação em time-lapse, ela tá ativada, né? Então, se vocês quiserem gravar, vocês vão ter que ativar para daí poder fazer essa gravação. Deixa eu ver se aqui dá para ver alguma coisa. Ó, a princípio essa seria a minha gravação, porque eu não fiz muita coisa, né, gente? Mas só para vocês entenderem. Bom, daí aqui do lado a gente tem a parte dos ajustes, que vocês podem ajustar todo o canvas de vocês, né? Por exemplo, aqui interface clara, né? Ó, eu prefiro interface escura, porque eu acho que é mais confortável para os olhos, né? Então, vou manter dessa forma. Mas enfim, gente, vocês podem ir mexendo aqui para ver. Tem pressão e suavização da caneta, controle de gestos, a interface destra, ó, que aí muda para o lado de cá. Enfim, vocês podem ir ajustando na medida que fique mais confortável para vocês. E aqui tem a ajuda, né? Eu nunca usei ajuda, mas, enfim, é bom saber que existe. Bom, daí aqui a gente tem a varia mágica, né? Onde a gente tem os ajustes. E aqui vocês vão trabalhar... eu não vou explicar isso tudo de uma vez, né? Porque é legal fazer junto com os tutoriais, né? Mas só para vocês entenderem, à medida que vocês forem pintando, criando coisas, vocês vão... Aos poucos vocês vão começar a trabalhar com essa parte. Por exemplo, que eu vou mostrar para vocês é liquefazer, né? Essa aqui é uma ferramenta que é bem legal para quem está fazendo algum desenho e quer fazer alguma mudança, mas não quer mexer muito no desenho. Eu vou aqui. Ó, vocês estão vendo? Eu consigo empurrar o desenho para o lado. Mas enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes porque aqui realmente é muita coisa para essa primeira introdução, né, do Procreate. Aí aqui do lado, gente, aqui a gente tem a parte de seleção, né? Essa parte é legal, vocês vão usar bastante, né? Então, por exemplo, se eu quiser selecionar só uma parte aqui, eu posso pegar aqui o que já está selecionado, né, de mão livre, ó. Posso fazer uma seleçãozinha aqui. Aí, digamos que eu quero copiar e colar esse pedaço, ó. Copio, colo, aí puxo para o lado. Aí eu tenho uma cópia daquilo que foi feito. Para desselecionar, eu clico de novo na setinha. Eu sei que só nesse começo a gente já tá com bastante informação, né, gente? Então tô até pensando, inclusive, fazer parte 2, parte 3. Comentem aqui embaixo. Mas continuando, né, daí a gente tem essa parte aqui de seleção, que vocês também podem não só selecionar para mudar, né, o objeto de lugar, como eu mostrei para vocês, como vocês também podem distorcer, por exemplo, né? Ó, selecionei, cliquei aqui em distorção, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Aí tô distorcendo totalmente o objeto. Enfim, daí tem todas essas outras, virar horizontal, virar na vertical, aí para desselecionar, né, eu clico aqui de novo. Vou habilitar de novo, ó, vocês viram que eu tirei aquela camada toda bagunçada que estava embaixo, né? Então vamos já continuar nessa parte aqui, já que eu já tô falando dos layers, né? Então é o seguinte, aqui nessa primeira que eu fiz a distorção, se eu quiser apagar para não ficar muito bagunçado, ó, eu posso ir aqui nesse vermelho, clique em apagar, e aí vai ficar tudo limpo. Ou eu posso duplicar ou bloquear também. Nesse caso eu vou apagar, porque eu vou trabalhar só com essas camadas de baixo, que já tem demais, né? Aí agora, ó, eu tinha desabilitado essa camada, né? Então se eu quiser ver o desenho bagunçado que eu fiz antes, eu vou clicar aqui do lado, ó. Pronto.
Aí o desenho voltou. Outra coisa que vocês podem fazer é o seguinte, né? Essa camada que está selecionada, eu posso clicar em cima dela, ó, e aí ela vai abrir todo esse outro menu. Então, por exemplo, se eu quiser renomear, ó, eu clico aqui em cima e coloco bolhas. Então, eu já tenho uma camada de bolhas, já sei qual que é essa camada. Agora, essa daqui, clico em cima, vou renomear essa daqui, botar amarelo. Outra coisa que vocês podem fazer, limpar, usar máscara, bloqueio alfa, mas enfim, esse aqui eu vou testar mais pra frente com vocês. Voltando aqui para a parte da camada, aqui a gente tem essa letra N, né? O que que a gente consegue fazer? Se vocês clicarem em cima da letra N, ó, vai abrir mais um outro menu, né? Então aqui geralmente é legal, ó, para vocês, se vocês quiserem trabalhar com a opacidade, ó, quero deixar. Eu não vou usar o amarelo não, porque ele já é muito clarinho. Eu vou usar a camada de cima, na verdade, com a parte das bolhas. Então, se eu clicar no N, eu tô achando que essas cores aqui, elas estão muito escuras, né? Então, eu posso mexer na opacidade dela, ó. Aí já fica mais clarinho. Outra coisa que eu posso fazer, ó, é mudar o tipo das cores, né? Eu não sei como é que eu poderia falar, mas igual tem no Photoshop, sabe? A gente tem o Multiply. Aqui no meu tá tudo em português, né? Mas, enfim, vocês podem mexer. Deixa eu aumentar a opacidade para ver melhor. Tem o Multiply, tem o Escurecer, tem Exposição. Ó, esse aqui já muda por completo, né? Superexposição linear, cor mais escura, padrão, clarear. Enfim, tem várias opções aqui. Tem umas que mudam quase nada, tem outras que mudam por completo, que fica bem estranho. Mas é isso, dependendo do que vocês estiverem testando, ó, diferença, exclusão. A ideia é justamente essa, gente, é explorar o aplicativo, porque tem muita coisa aqui que vocês vão encontrar. No Procreate, a gente tem alguns comandos que vocês podem fazer com gestos das mãos, né? Então, por exemplo, se eu quiser refazer o que eu tinha feito antes, eu uso os 2 dedos e só dou um tapinha. Ó, daí voltou. Se eu quiser desfazer, aí eu uso os 3 dedos. Daí eu vou, ó, só um tapinha de novo. Daí ele volta. Outra coisa que vocês podem fazer é, por exemplo, pegar os 3 dedos e deslizar. Aí vai aparecer esse menu aqui, que aí vocês têm copiar e colar. Aí tem cortar, copiar tudo, duplicar e etc. Ó, vou fechar aqui. Aí eu tenho um outro menu, se eu clicar com os 4 dedos. Que aí aparece esse virar vertical. Nesse caso, esse menu aqui, gente, vocês conseguem configurar do gosto de vocês. Então, no meu caso, eu deixei virar verticalmente, virar horizontalmente, mesclar, nova camada, limpar e etc. Eu clico com um dedo só, daí ela some. Uma outra coisa que é interessante de vocês pensarem é que quando vocês forem usar uma cor, o pincel, cada um desses pincéis, eles funcionam, especialmente se vocês estiverem usando a caneta do Apple Pencil, né? Que eu super recomendo, inclusive. Vocês vão trabalhar com a questão da pressão da caneta. Então, por exemplo, se vocês fizerem um traçado leve, com a mão bem levinha, ele vai sair fino. Se vocês fizerem um traçado com a mão mais pesada, ó, vou fazer uma transição, ó, ele vai engrossando. Esse pincel que eu peguei é o 6B, né? Ele é legal, como eu falei, justamente para fazer sketch, né? Então, sei lá, qualquer coisa, como também para fazer o preenchimento de sombreamento. Ó, vocês viram a caneta mais para lateral, ó, e ele vai dar esse efeito. Ou se quiser só riscar, ó, aí funciona assim. Aqui a gente tem a cor de plano de fundo, né? Claro, vocês conseguem trocar a cor desse plano de fundo. Posso colocar, sei lá, para amarelo, né? Dou um OK. Aí, ó, minha cor de plano de fundo tá amarela. Agora, digamos que eu quero exportar essa imagem, esse desenho aqui que eu fiz, como um PNG, né? Com uma transparência, porque eu quero só usar esse coração para jogar em cima de algum outro lugar. Aí, nesse caso, ó, eu posso vir aqui e desabilitar a cor de plano de fundo. E aí, quando eu for exportar, ele já vai exportar somente o coração. Eu gosto de trabalhar com a cor de plano de fundo em branco, né? Mas claro, se vocês quiserem fazer uma combinação que nem essa, vocês têm essa opção também. Então agora, gente, para finalizar esse vídeo, já que ele já tem bastante informações para quem tá começando, né? Vamos ver só a parte agora das cores. Então é o seguinte, aqui nessa bolinha vocês clicam, né? Como eu falei para vocês, vocês têm vários formatos de cores, né? Eu vou começar aqui para vocês entenderem melhor. Então digamos aqui, eu pintei... Vou fazer um outro desenho com outro pincel, vai. Vou fazer um outro coração aqui. E aí eu vou fechar ele aqui no meio. Então, digamos que eu quero usar uma outra cor para preencher, né? Essa parte aqui do coração. Aqui no disco, por exemplo, se eu pegar essa bolinha grande e girar pro azul,
eu tenho a cor azul, obviamente, né? Agora aqui, ó, a gente tem uma bolinha menor, né? Nessa bolinha menor, vocês conseguem tanto escurecer esse tom de azul, ó. Vocês estão vendo que aqui nesse quadrado, ele vai mudando, né? Como eu posso clarear, ó. Vocês estão vendo? Aqui já tá branco, né? Se eu quiser deixar mais pro cinza, ó, aí eu vou comandando, né? Buscando a cor que eu realmente quero. Então, digamos que eu vou deixar aqui no lilás. Já tem a cor que eu gostaria de usar. Eu posso aqui segurar essa bolinha, arrastar, ó, e soltar. E aí eu tenho o meu coração preenchido. Lembrando que, gente, eu consegui fazer esse preenchimento por quê? Porque esse coração, ó, ele tá fechado, ó, esse objeto aqui, ele tá fechado. Se ele tivesse com alguma parte aberta, essa cor que eu busquei, ela ia vazar. Tá, outra coisa que vocês podem fazer é, por exemplo, também ir aqui no clássico, né? Se vocês quiserem mudar o tom das cores de outra maneira, esse clássico ele funciona da mesma forma. Ó, aqui são as cores, aqui a saturação e aqui o brilho, né? Brilho e sombra. E aqui a gente tem as paletas, gente. Para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês que é o seguinte, né? Aqui no Procreate já vem com algumas paletas prontas, né? Aqui a gente tem essas 3 bolinhas, então digamos que aqui no disco vocês querem que apareça sempre a paleta Ascensão, mas eu cansei dessa, então eu quero usar uma outra, então eu vou aqui em paleta, e aí eu quero usar a Florescer. Aí eu clico aqui nessas 3 bolinhas, ó, e coloco Definir como padrão. Então agora, quando eu clicar no disco, a paleta padrão que vai aparecer vai ser a Florescer. Se vocês quiserem criar uma paleta de vocês, né, que para mim é uma das partes mais legais, é só vocês irem aqui nesse botão de maisinho. Aí aqui vocês podem ir criar nova paleta, nova a partir de câmera, nova a partir de arquivo ou de fotos. Então, por exemplo, eu vou começar pela câmera. Então vou pegar meu bonequinho aqui, colocar ele aqui deitado. Vou clicar aqui a partir da câmera. Aí, gente, olha só que incrível. Quando eu posiciono a minha câmera em cima dele, vocês estão vendo que ela cria uma paleta baseada nas cores do meu boneco? Então, vou escolher essa cor aqui, vamos ver. Pronto. Aí agora eu tenho uma paleta de cores baseada no meu monstrinho. Enfim, gente, vocês podem fazer dessa forma, como vocês também podem usar uma foto, né? Tipo, nova a partir de fotos. Vamos ver, eu vou pegar essa foto minha aqui. Essa aqui eu não gostei muito, porque eu achei que ela ficou muito bagunçada, né? Então, se eu quiser deletar, ó, aí eu vou aqui em apagar. Pronto, daí agora eu fiquei com essa paleta do meu monstrinho. Então eu acho que é isso, gente. Eu acho que já tem bastante informação para esse primeiro vídeo, né? Se vocês quiserem uma continuação com mais alguns comandos, alguns atalhos do Procreate, comenta aqui embaixo, né? Para eu saber o que vocês gostariam de ver, ou tutorial de desenho, enfim, que eu tô explorando bastante ultimamente, né? O Procreate, porque eu tô curtindo muito. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, acharam que ele é relevante, interessante, já compartilha com amigo. Não esquece de deixar o like, né? Se inscreve no canal e aciona o sininho também para poder continuar recebendo notificação dos próximos vídeos que eu for postando aqui. Belezinha, gente? Então nos vemos no próximo e até logo. Muito obrigada por ficar até o final, né? Claro. Beijo, gente. Tchau, tchau.